Eu falei isso aqui no começo. Viver uma vida em abundância não é viver uma vida com muito dinheiro. E é isso que eu quero começar a explicar sobre a sua vida, amém? Você tem uma Bíblia aí? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo de número 10, para que a gente possa começar esse culto. Eu falo começar é porque a mais importante hora é a palavra do Senhor. João, capítulo de número 10, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você achou? Já fica de pé em reverência à palavra de Deus. João, capítulo de número 10, para que a gente possa começar esse dia. Eu sempre falo, tá? Quem vem no culto não precisa de academia na segunda-feira. Pode cancelar, Di. Pode cancelar a academia de segunda-feira, eu sei que você sempre faz, né? O João tá com um cara que tá fazendo crossfit agora. Pagando academia para correr na rua. Né? Tá fazendo crossfit lá, aqueles negócios todos, né? É, Joãozinho, te conheço. João, capítulo de número 10. Quem achou, dá um glória a Deus. A palavra do Senhor vem mostrando que Jesus está dizendo exatamente assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta, ali no curral das ovelhas, quer dizer, no lugar onde estão as ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, só existe uma porta. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Olha para cá. Eu quero que você entenda exatamente isso. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim, ó: Deus sabe o seu nome. O Senhor te conhece. A gente também precisa conhecer Ele. Não só do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, mas é de ouvir a voz dele sobre a nossa vida. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas porque conhecem a sua voz. Você está entendendo como que a gente vive um mês de vida em abundância com o Senhor? Ouvindo aquilo que Ele fala para a gente e conhecendo e seguindo, gente. Seguindo aquilo que Ele realmente está colocando para nós. Vivendo aquilo que Ele realmente quer realizar na nossa vida. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse essa parábola. Mas eles não entenderam aquilo que Ele estava falando. Olha para cá, por favor. Você já leu a Bíblia e não entendeu aquilo que a palavra estava falando? Já teve essa dificuldade de você ler algo e falar: não estou entendendo nada o que ele está falando aqui? Eu quero que você entenda exatamente uma coisa. Quando você paralisar em algo, quando você ler alguma coisa e não entender, você vai fazer exatamente assim. Você vai falar: Espírito Santo de Deus, eu preciso entender aquilo que essa palavra está querendo falar comigo, ou aquilo que eu preciso entender da sua palavra, Senhor. Então o Espírito Santo de Deus me dá sabedoria para que eu possa entender o que realmente está escrito aqui e eu possa viver isso. Porque normalmente, quando você não entende algo, ou hoje, né, a gente joga no Google, joga no ChatGPT, pode ser em qualquer lugar, mas nesses lugares você pode ter certeza que não vai ter a mesma resposta que o Espírito Santo de Deus tem para você. Então não pare e queira outra, ou queira parar de ler, ou qualquer coisa que seja. Peça discernimento ao Espírito Santo para que Ele possa falar com você. Amém? Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou essa porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém
entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Olha para cá, nós vamos viver isso sobre a nossa vida. Se o Senhor é a porta e a gente precisa entrar por ela, então a gente precisa realmente descobrir aonde Ele está e aquilo que a gente precisa seguir sobre a nossa vida. Se Jesus está em determinado lugar, em determinada situação, nós temos que ir sobre ela. Por quê? Que Ele está falando que se você fizer isso, você vai se salvar, você vai entrar e vai sair e vai ser abençoado, você vai achar pastagem. Você vai achar aquilo que você precisa, a resposta que você estava precisando. Aí no versículo de número 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas em setembro, nós vamos viver isso aqui, ó. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância sobre nós. Levanta assim a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, a cada um que aqui está nessa manhã poderosa, nesse mês de setembro começando, que o Senhor coloque uma vida nova sobre você, uma vida nova sobre a sua casa, uma vida nova sobre o seu trabalho. Vai viver a sua vida sobre a direção do Senhor, para que você possa viver em abundância dele, e que você e a sua casa, a sua família, possam viver o melhor mês da sua história, em nome de Jesus, amém? Se você acredita nisso, dá um glória a Deus, um aleluia, aplaude o nome do Senhor e senta aí no seu lugar, por favor. Como que a gente pode viver isso, entender isso sobre nós? A palavra do Senhor vai mostrar várias e várias fases que a gente vai viver, mas principalmente, o mês de setembro está mostrando isso para a gente. Setembro é o mês da vida em abundância, principalmente porque o Senhor está declarando isso. Eu vim, quer dizer, Ele veio para que a gente possa viver isso sobre a nossa vida. Mas se você está passando problema, levanta a mão. Quem está passando problema? Quem está passando problema, levanta a mão. Não, acho que você não entendeu, não. Quem está passando problema sério mesmo, levanta a mão. Quem está passando problema sério. Continua a mesma coisa. Olha isso. Qual que é o choque de realidade que eu quero colocar sobre a sua vida, principalmente nesse mês? O mês aqui é setembro amarelo, não é? Que é colocado. É o mês ao combate da depressão, do suicídio, não é? Mas esse mês de setembro, eu quero colocar exatamente isso aqui. Para o mundo pode ser desse jeito, mas para o reino, o mês de setembro é o mês da vida sobre você, é o mês da luz do Senhor sobre a nossa vida, é o mês da esperança do Senhor, daquilo que nós vamos viver. O que o inferno planejou realmente como um símbolo de morte sobre a nossa vida, Deus vai transformar em bandeira da vida sobre a nossa casa. Como que a gente pode colocar isso sobre a nossa vida e viver isso? Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, ou quer ter algo, a sua empresa, o seu negócio, você que é empreendedor, não sei o que você faz da sua vida, ela não vive por causa, ou ela não é definida por causa de uma crise que passa, mas pela visão e do propósito que ela tem. É exatamente isso sobre nós. O seu casamento não é colocado ou é definido por uma crise que você vive. Em meio aos maiores, a palavra do Senhor vai falar exatamente isso. Para a gente começar a viver uma vida extraordinária, pode ser financeiramente, profissionalmente, em casa, em qualquer lugar, você vai ter que aprender a viver esse recurso. Se você tem uma Bíblia aí, alguém pode abrir no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, e ler. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Você já está em João, Romanos já está perto. Romanos, capítulo 5, versículo 20. E você vai ler. Romanos, capítulo 5, versículo 20. E você vai ler. Olha isso. Lê de novo, Meire. Olha o que Jesus veio fazer. Fala assim, Jesus veio para transformar.
Ele veio para fazer uma transformação sobre nós. Porque Ele mesmo está mostrando que Ele veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, para que o pecado viesse. Mas onde abundou o pecado, superabundou o perdão do Senhor sobre a nossa vida. Então eu gostaria que você fizesse esse exercício comigo. É que o Luciano está muito... Vem cá, Luciano, rapidinho. Fica ali do lado da missionária Márcia. Preste atenção. Você está quase mais ou menos casadinho assim, ó. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, eu te amo. Fala assim, ó, eu te perdoo. E agora você fala assim, você me perdoa? Eu também. Sempre. Esse é o maior exercício que o Senhor colocou sobre nós. Quando alguém perguntou para ele assim, quantas vezes a gente deve perdoar? Obrigado, tá, Luciano? Quantas vezes a gente deve perdoar? Ele falou assim, 7. 7 é fácil, né? Ele falou, não, multiplica isso. 70 vezes 7 sobre a sua vida. Então vão acontecer várias e várias situações na sua vida que você vai precisar superar. Se você quer viver em abundância com o Senhor sobre a sua vida, você vai ter que entender que algumas situações da sua vida você vai ter que superar sobre a sua vida. Porque antes da gente falar de qualquer abundância da vida, a gente precisa lembrar que a abundância começa no perdão do Senhor sobre nós. A gente só vai viver isso de abundância sobre nós, porque um dia Jesus morreu na cruz e falou, estão perdoados os seus pecados. A gente só consegue viver isso porque alguém foi lá e morreu por nós. Como que a gente então vai entender exatamente como o Senhor quer? Porque onde havia uma condenação pelo Senhor, Ele liberou perdão. Onde havia culpa, Ele trouxe restauração. Então, aonde o inferno gritou sobre você uma condenação por aquilo que você foi, por aquilo que você está fazendo, as pessoas condenam a gente por uma situação que a gente vive ruim, condenam a gente porque a gente já foi preso, você já foi isso, você já fez isso. Se fosse por mim, então eu nem estaria aqui, porque quantas vezes eu já fui condenado por ser assim. Por beber, por usar droga, por fazer isso, por fazer aquilo, por quebrar propósito, por traição, por tudo isso é condenado. Você é colocado porque então você já fez isso. Aí o Senhor chegou para você, o Senhor chegou para mim e falou, eu vou perdoar você. Eu vou limpar os seus pecados. Eu vou trazer uma vida nova sobre você. Eu vou mudar a sua situação quando você também acreditar e começar a perdoar quem você precisa. Você está vendo como é realmente viver uma vida em abundância? É você amar e perdoar quem te feriu. Mas fala assim, é muito difícil, pastor. Ei, Mandal, é difícil ou não? É difícil perdoar quem te fere, quem fala coisas para você, sim ou não? É difícil alguém já foi passado a perna aqui? Alguém já te roubou alguma coisa, sim ou não? Deus fala até para você perdoar essa pessoa. E fala, amém, segue sua vida, cara. Segue sua vida, não tem problema. Por quê? Porque a gente acha que está sendo tirado algo nosso, ou roubado algo nosso, alguém fez isso com a gente, e a gente perdeu, e a gente não vai conseguir superar ou recuperar aquilo que foi roubado sobre nós. Mas aí a palavra do Senhor chega e fala, eu tenho uma restituição sobre a sua vida, que ninguém jamais vai poder fazer por você. Então aquilo que talvez foi tirado, está sendo arrancado de você, se você colocar nas mãos do Senhor, tem algo muito melhor te esperando. Olha isso, você tem uma Bíblia aí? Quem pode abrir aí? 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 8. Você está aí, você leu João, a gente depois foi para Romanos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Tirando a Meire, que já leu, você vai levantar e vai ler. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 8. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 8. Achou? Você vai ler, por favor.
2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número. Vai, irmã Elizabeth. Amém. Vocês conseguiram ouvir o que ela falou? E Deus é poderoso para fazer abundar em você toda a graça, a fim de que tendo sempre em... Presta atenção nessa mensagem. Para que você possa ter sempre em tudo, toda suficiência. E você possa ser abençoado, abundado em toda obra que você faz. Quem trabalha, levanta a mão. Quem trabalha, levanta a mão. Só quem trabalha, levanta a mão. Eu quero que você entenda exatamente sobre isso. Que Deus pode superabundar tudo aquilo que você faz. Todo o seu trabalho. É superabundado quando você acredita que você pode fazer. Eu ganho um salário mínimo. Deus pode fazer você superar qualquer salário da sua vida. Qualquer salário. Eu sempre conto esse testemunho aqui. E isso é uma vida de milagres que eu tenho dentro da minha casa, com a minha esposa. Quando eu trabalhava na televisão, minha mãe é prova disso do que eu vou falar. Eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, eu quero ganhar 10 mil reais. E isso há, sei lá, 15 anos atrás, né, pastor? 10 mil reais há 15 anos atrás era dinheiro, não era todo mês caindo na sua conta? 10 mil. Eu falei, Senhor, eu quero, eu preciso. Mas, e eu vou falar isso para você, eu nem era crente. Eu falei, Senhor, mas eu sei de um propósito que vai fazer o Senhor abençoado. Eu falei, eu quero ganhar 10 mil, porque eu quero ser dizimista da tua obra. E eu quero abençoar com 1.000 reais. Testemunho meu isso aqui. Sabe o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu não ganho, mas eu já vou fazer como se eu ganhasse. Eu chamava minha mãe e falava assim, ó, tá aqui, ó. E ela falava, que é isso? Primeira vez que eu fiz isso, eu falei, tá aqui, ó, 1.000 reais. Ela, que é isso? Eu falei, eu tenho um propósito com Deus, eu quero ganhar esse salário. E se eu vou dar dízimo de 1.000 reais, tem que ganhar 10 mil, então eu já estou fazendo. E eu fiz 3 meses sem ganhar. Quando deu 3 meses, o meu salário foi para 14 mil reais. Eu falei, Senhor, e eu moleque, ai meu Deus do céu, já estourei. Vou fazer de tudo, agora comprar isso, comprar aquilo, viajei. Vixe, no outro mês eu falei, aqui Deus, eu sou fiel, 1.400. Hoje eu vou estourar. Aí no outro mês eu falei, Senhor, 1.400, né? É muita. Vamos dar uma fatiada. Metade para você, metade para mim. Dei menos. No outro mês não dei nada. Falei, eu que não vou dizer mais nada, estou ganhando bem pra caramba, vou fazer de tudo. No outro mês, falou, ó, seu salário não é mais esse não, voltou. Falei, não, mas é que eu tinha um propósito aí. Não tem mais não, acabou. Eu falei, Senhor, meu Deus do céu. Estou falando sério isso. E eu contei isso para minha esposa. Foi a mesma coisa que ela fez. A mesma coisa que ela fez. E Deus honrou a vida dela. Por que eu estou falando isso para você? Porque a palavra do Senhor está mostrando que Ele tem toda a suficiência para fazer abundar. Mas como a tradução da irmã Elizabeth é mais rica, ele fala, tudo vai ter um tempo para que você possa viver isso sobre a sua vida. Ei, acredita e começa a agir a sua fé com o Senhor. Sabe o que é o nosso natural? Eu faço se eu tenho, sim ou não? Eu faço se eu tenho, eu vou colocar se eu tiver. Se o Senhor me der, eu faço. A gente vive muito no natural. Eu só vou fazer isso porque eu sou capaz de fazer isso. Quantas vezes alguém já te pediu uma coisa e você falou, não sei fazer? Quantas vezes? Alguém falou para você, eu falei, eu não sei fazer isso, como é que eu vou fazer? Você sabia que Deus é capaz de fazer você ter sabedoria para que você possa fazer? A palavra do Senhor fala, eu vou te explicar por quê. A palavra do Senhor fala que quando Deus quis construir um tabernáculo, Ele falou assim, eu vou estar neste lugar com vocês, a minha presença vai estar na... Fala, gente. Sobre a arca da aliança.
E Deus foi falando como iria fazer. Moisés chegou para Deus e falou: desse jeito não tem como. Desse jeitinho que o Senhor está falando, ninguém vai saber fazer. Sabe o que Deus falou? Então eu vou entrar na vida deles e vou dar sabedoria para eles, para que eles possam fazer exatamente do jeito que eu estou falando. Levanta assim a sua mão. Deus vai colocar sobre você uma sabedoria, para que você possa executar aquilo que você não sabe, para que você possa aprender coisas, para que você possa cursar coisas e ter o entendimento de fazer coisas que vão alavancar a sua vida profissional. Alavancar você. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer algo sobre nós. Então, por que eu estou colocando isso como um choque de realidade sobre a nossa vida? O mundo chama setembro, pastora Maria, de um mês de suicídio, da depressão e da morte. Mas no reino do Senhor, setembro vai ser um mês de vida sobre nós. Eu creio exatamente sobre isso. Se você conhece alguém que está em depressão, você ora por essa pessoa. Por que eu vou orar por essa pessoa? Porque o pastor falou na igreja que esse mês vai ser de vida, você não vai morrer. Ora por alguém que está em depressão, que está numa crise de ansiedade, que está querendo um suicídio, que está querendo acabar com tudo. Por quê? Porque Deus falou que você vai ser vida. Por que Deus falou que vai ter vida? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você sabe o valor da vida? E eu já quero declarar aqui em cima desse altar. Quero declarar aqui em cima desse altar. Nós, liderança dessa igreja, nós somos contra a qualquer tipo de aborto. Que silêncio que faz, pastor. Nós estamos aqui porque o Senhor dá vida. E eu quero te provar isso. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Jeremias. Primeiro capítulo de Jeremias, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Já levanta e lê, sem ser a Meire e sem ser a irmã Elizabeth. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Levanta, lê essa passagem para a gente. Jeremias 1, 5. Presta atenção no que Deus está falando. Qual que é o valor da vida que a gente tem? A palavra do Senhor está mostrando exatamente assim. Que Deus fala com alguém. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: ó, Deus está falando com você. Antes que Ele te formasse no ventre, Ele já te conhecia. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Antes mesmo de você estar como germinando na barriga da sua mãe, antes mesmo de qualquer relação, o Senhor já conhecia você. O Senhor já conhecia a sua história e colocou algo muito importante naquilo que Ele está falando. Não é só que Deus conhecia este homem, é que Deus já sabia o que ele iria ser. Ei, olha para cá. Deus já conhece o que você seria. Deus sabe tudo aquilo que você já passou e aquilo que você passa. E eu estou colocando exatamente isso sobre você. Deus também já te conhecia muito antes de você nascer. E Ele está colocando assim, que antes da mãe dele já tinha santificado. E Ele falou: as nações eu já te dei como profeta. Você já tem algo para você fazer. Então preste atenção. Eu quero que você fale assim, ó: Deus já conhece a minha trajetória. Quando você fez o seu concurso, quando você começou a trabalhar, Deus já sabia. Eu quero que você entenda exatamente sobre isso.
E a gente fica desviando muito os planos de Deus. Ele fala, faz isso. Não, é melhor eu fazer desse jeito aqui que vai ficar melhor para a minha vida. Não, ele está falando, seja fiel na sua casa. Não, é melhor eu trair, que não tem problema. Eu volto lá e ninguém vai saber. E Deus começa a colocar exatamente sobre a nossa vida. Faz isso. Não, mas se eu ficar fazendo isso, não vai dar certo. Ele fala, seja fiel. Não, é melhor eu mentir. É melhor eu fazer desse jeito, porque é assim que vai dar certo sobre a minha vida. Mas aí Deus chega e fala, eu já sabia o que iria acontecer. Porque eu que te criei, fui eu que te formei. Eu que coloquei você neste lugar. Não foi a sua mãe e o seu pai, porque antes mesmo disso acontecer, eu já sabia da sua história. Eu estou querendo que você entenda exatamente sobre isso. Qual que é o seu nome de boné branco aí? Você de boné branco. Você de boné branco, seu nome. Como? Iago. Eu estou colocando isso exatamente sobre a sua vida. Deus já te conhecia. Então não adianta você desviar caminho. Não adianta você fazer outras coisas, porque Deus já sabe qual é a sua trajetória. Não adianta você pegar exemplos de pessoas, de amigos, não é exemplo de ninguém, para que você possa fazer alguma coisa, porque Deus tem um propósito único sobre você. O seu futuro já foi selado pelo Senhor. Então não adianta você tremer, desistir, querer fazer outras coisas, achar que não vai dar certo, porque o Senhor já conhece a sua história, e Ele já ordenou coisas sobre a sua vida, e sobre a sua casa, e sobre a sua família, para colocar, para que você possa entender. Tempos atrás você colocou assim, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida, como é que eu vou conseguir sustentar alguma coisa, e Deus está colocando, eu já sei daquilo que você vai fazer, e daquilo que você vai realizar, mas se você desistir, se você achar que outras pessoas sabem muito melhor da sua vida, você vai perecer neste lugar. Mas se você acreditar em Deus, Ele vai sustentar a sua casa, a sua família, e você vai ser um grande homem de Deus com o Senhor. Se você entender isso, você vai viver coisas profundas com Deus. Como que a gente vai viver essa abundância com Deus? Como que a gente vai viver esse sobrenatural com o Senhor, se na nossa vida aquilo que mais tem é confusão, talvez problemas, derrotas? Como que a gente vai viver isso? A palavra do Senhor está mostrando que o mundo vai te medir pelo resultado que você dá, mas Deus te mede pelo propósito que você tem com Ele. É totalmente diferente. Olha isso. Preste atenção. Não é que você tem falta de capacidade, não. Não é que eu não sou capaz de fazer isso aí, não. Você não está entendendo, é que você está tendo falta de clareza na sua vida. Não é que você não está conseguindo as coisas, porque você não nasceu para aquilo, você não faz aquilo direito, e você não vai conseguir realizar aquilo. Está faltando clareza sobre a sua vida. Você não tem falta de futuro. Você não tem a revelação de quem Cristo é para você. Se você souber realmente aquilo que o Senhor já preparou para você, você nunca pensaria em desistir, você nunca pensaria em pecar, você nunca pensaria só uma ida e eu volto, você nunca pensaria em outra coisa. O Senhor está te mostrando aquilo que Ele vai fazer, e a gente é resistente. Por quê? Presta atenção naquilo que eu vou te falar. Toda vez que você vai mudar de nível na sua vida, o seu cérebro vai falar, não faz. Sempre. Por quê? Porque o que mais o nosso corpo fala é descansa, come e dorme. Você conhece alguém que é assim, gente? Meu Deus. Descansa, come e dorme. É isso que você tem que fazer. Então você precisa de pouco para sobreviver, não é isso? Mas o seu nível vai começar a subir, as coisas que você está fazendo vão começar a ser dificultadas. Aí a gente pensa, então eu vou voltar para aquela fase que era mais fácil de eu viver. E Deus começa a te projetar para aquilo que você realmente vai viver. Por quê? Porque a maior mentira do diabo é convencer que a sua vida não tem valor. Que a sua vida ninguém te valoriza, que ninguém sabe aquilo que você passa. Quantas vezes eu já falei isso? Ai, você fala isso porque você não sabe o que eu passo na minha vida, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a dificuldade que é enfrentar as coisas que eu enfrento. Mas o maior segredo de Deus é te lembrar que Ele já investiu o sangue dEle pela sua vida. Ele já investiu o próprio sangue por você.
Como que é isso? Parece que tem pessoas que acreditam mais no nosso sonho, no nosso propósito, do que a gente mesmo. Porque quando você fala para alguém, a pessoa fala, é isso, vai lá, cara, vai dar certo. Mas você mesmo não acredita. Você mesmo, às vezes, não consegue fazer. E aí, a palavra do Senhor vai mostrar algo muito importante. Mas, sabe o que acontece? Quem dirige aqui? Quem dirige? Quem tem um carro, uma moto? Quando você coloca no Waze, se você erra o caminho, o que o Waze fala? Fala. Recalculando a rota, não é? Deus faz a mesma coisa na sua vida. Ele recalcula a rota da sua vida. Ele mostra que pode ter uma saída muito maior. Ele mostra que esse cansaço não é aquilo que vai te paralisar. O cansaço, você pode até descansar, assim como Elias fez. Mas é para que você possa recuperar suas forças, para que você possa continuar lutando. Coloca isso sobre a sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, não é só cansaço. Fala assim, ó, Deus está te dando uma nova força para que você possa continuar caminhando. Deus vai te dar uma força para que você possa continuar caminhando em meio a qualquer problema que você já enfrentou sobre a sua vida. Acredita nisso. Acredita naquilo que eu estou te falando. Age a sua fé com Deus. Você não... Olha para quem está do seu lado e fala assim, você não está perdido. Você só precisa se posicionar. Eu vou fazer de novo. Pega a Bíblia aí, abra no Salmo de número 37, versículo de número 24. Salmo de número 37, versículo de número 24. Levanta e lê. Salmo 37, versículo de número 24. Salmo de número 37, versículo de número 24. Você pode ler de novo? Ei, coloca isso sobre a sua vida. Esse salmo devia ser o grifado e você repetir todos os dias nesse mês de setembro. Não importa isso, Deus está falando que ainda que você caia, ainda que você peque, ainda que você tenha frustração, ainda que dê errado aquilo que você está fazendo, ainda que algo venha falir, ainda que alguma coisa venha a ser quebrada, Ele fala, eu sou o Senhor que sustento você com a minha mão. Não é com a sua mão, não é com o empréstimo, não é com a agiota, não é com alguém. Ele fala, sou eu que sustento você. É a minha mão que vai levantar a sua vida. É a minha mão que vai restaurar algo sobre você. Não é as coisas que a gente só pode fazer. A gente quer muito controle das coisas nas nossas mãos, sim ou não? É ou não é? A gente que é homem, a gente sabe. Não é? A gente quer as coisas sobre nós, a gente quer ter o controle da situação, daquilo que a gente vai viver. E a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor está mostrando que quem nos sustenta é Deus. Fala comigo assim, quem me sustenta é o Senhor. Quem que te sustenta é só Deus. Quem vai arrumar uma provisão para você é Deus. Quem vai colocar um maná do céu é o Senhor. Quem vai arrumar a cura que você precisa é o Senhor. Se você agir a fé sobre a sua vida. Fé muda a sua situação. De você acreditar em coisas que você não está vivendo ainda. Realizando ainda. Por quê? Porque Deus não cancela a sua rota por causa de um erro. Deus não vai cancelar o seu destino por um erro que a gente cometeu, mas Ele vai recalcular até que você chegue ao seu destino certo. Você precisa entender isso sobre a sua vida. Olha isso. Ali no livro de Isaías, pastora, capítulo de número 9, o povo andava muito em trevas, eles faziam muitas coisas erradas. Mas aí a palavra do Senhor fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que
quebrando, se quebrando e fazendo coisas erradas, eles viram uma luz. Setembro não é um mês amarelo? Não é um mês amarelo? Não é isso que fala? Eles acham que é isso, né? Amarelo é a cor da luz, de esperança, de qualquer coisa que seja. Mas o mundo está pregando só sobre a sombra da morte, pastor. O sombro da morte. Mas a Bíblia já pregava sobre a luz que resplandece nas trevas. A palavra do Senhor já falava sobre isso. Então não é um cansaço que vai nos parar. Olha isso. Presta atenção. Imagina assim um cartão de crédito. Se você tem um cartão de crédito, você vai saber. Aí você acha que acabou o limite. Mas na verdade, Deus já depositou sobre a sua vida créditos de graça para você. Como que a gente absorve isso então? Você não pode ser um mendigo espiritual. Só ora quando precisa. Só quando está com defeito. Só quando tem um problema. Só quando precisa ganhar alguma coisa, você ora. Só quando alguma coisa precisa acontecer, você dobra o seu joelho e ora. Meu Deus do céu, alguma coisa vai ter que acontecer, porque o negócio aqui está difícil sobre a nossa vida. Mas nós somos herdeiros do trono do Senhor. Levanta aí do seu lugar, levanta aí do seu lugar, levanta aí do seu lugar. Quero que você entenda que setembro não vai ser lembrado como o mês da morte, mas vai ser lembrado como um renovo da nossa vida. Nenhum espírito de morte terá domínio sobre cada pessoa. Eu quero profetizar a esperança que vai florescer sobre a sua vida. Eu quero profetizar que a alegria do Senhor vai ser a sua força. O sol da justiça já nasceu sobre você. Não pense em desanimar. Não pense em colocar outras coisas sobre a sua vida. Como que é o seu nome, o seu? Fala. Ana. Eu quero colocar exatamente isso sobre a sua vida, irmã Ana. Não pense em regredir daquilo que o Senhor já te chamou. Daquilo que o Senhor já falou sobre a sua vida e da história da sua família. Não pense em desistir porque alguns problemas vieram sobre você. Porque você é a base da sua família. E base eles tentam sempre derrubar. Eu estou falando para vocês, você sabe daquilo que eu estou falando. Porque estão tentando te derrubar e parece que já faz tempo que estão tentando colocar um peso sobre a sua vida. Achando você uma culpada. Achando que as coisas que estão acontecendo ao redor de você, você não vai aguentar. Tem coisas sobre a sua vida e sobre a sua família que só você e Deus sabe. Porque você nunca contou para ninguém. De situações que você já viveu na sua vida. No seu casamento. Sobre a sua vida, há sempre uma derrota e de coisas, porque eu vou falar, posso falar para você ou não? Porque quando pergunto para você, fala assim, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo uma maravilha, mas só por dentro Deus sabe aquilo que você já está enfrentando. Deus conhece a sua história. E a próxima vez que você tentar desistir, os seus filhos são a prova do que Deus já fez por você. E vai acontecer um milagre grande sobre a sua vida. A sua história será mudada e restaurada pela presença do Senhor. Tem muito mais por vir na vida deles. Eu sei que você luta por eles como uma leoa, não é? Você luta por eles com unhas e dentes, é ou não é? Mas isso até já foi tentado tirar sobre a sua vida a força que você tem para gerir a sua família. Mas Deus está te dando um novo ânimo neste dia. Deus está te dando um novo lugar, um lugar de reposicionamento, para que você seja mais forte do que nunca. Deus tem algo sobre a sua história nesse mês. E levanta assim a sua mão. Levanta assim a sua mão. Deus tem uma nova história sobre a sua vida esse mês de setembro. Não pense que isso é uma história que eu estou contando, não. Mas se você não agir a sua fé, não vai acontecer nada. Se você não praticar, se você não fizer, se você não for atrás, se você não orar e falar, Deus é comigo, o meu erro não vai me definir, o meu futuro pertence ao Senhor, realmente você vai cair. Mas se você entender que Ele é capaz de fazer todas as coisas, você vai entender que a sua vida é firmada pelo Senhor. Você crê nisso? Eu gostaria que você fizesse esse propósito de oração com o Senhor. Sabe por que você vai orar agora? Você vai orar para definir o seu posicionamento com Deus. Você vai orar falando assim, eu sou capaz. Deus vai me dar força. Deus vai me dar condição. Você vai orar para falar exatamente isso com Deus. Deus, pode fazer na minha vida, porque eu não vou retroceder. Eu não vou voltar para trás. Você vai começar a orar pelo Senhor por um reposicionamento. Senhor, eu desisti aquele dia. Eu parei aquela hora. Mas eu nunca mais vou parar sobre a minha vida.
Deus tem algo muito mais poderoso sobre a sua casa. Começa a falar com Deus agora. Eu gostaria que você começasse a orar ao Senhor e falar: eu sei que Deus é comigo. Eu sei que vai dar certo sobre a minha casa. Deus vai me dar um reposicionamento. Eu vou conseguir realmente ser abençoado. Eu vou conseguir chegar num futuro melhor. O meu salário vai ser realmente aumentado. Fala alguma coisa com Deus agora, nessa manhã poderosa, e comece a declarar aquilo que você quer viver com o Senhor. Fala: eu sou capaz. Deus vai me dar sabedoria. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu só não posso desistir. Começa a falar com Deus agora. Começa a falar com o Senhor nessa manhã.